Então, a parada é que ainda bem que não tem podcast, por um lado, porque Você sabe que tá fazendo aquele celular ali do seu lado? porque se tivesse os antigos, ia parecer que eu tava repetitivo, entendeu? Mas como não tem registro, e eu duvido que alguém lembre do que eu falei, então eu tô meio que de boa pra falar agora. Mesmo se tivesse, ninguém ia lembrar. Mas Eu lembro de todos. truco. Tá, a viagem é a seguinte. Semana passada, o reverendo Rod falou sobre comunidade, sobre ser igreja, e que para isso acontecer, não tem uma necessidade vital de ter um templo, de ter um pastor e de ter um público-alvo, assim, né? Tipo, plateia. Essas três coisas juntas não necessariamente caracteriza o que é igreja. Igreja se constitui algumas pessoas mais Jesus Cristo. Isso precisa ter, sem isso não rola. E aí eu continuei me perguntando desde a última pregação, tá, mas qual Jesus? Porque tem muito Jesus por aí. E eu aprendi alguns já, e uns três, assim, e tipo, os três que eu conheço me parece ok, assim, são Jesus firmeza. Aí alguns não. Fala, tá, e qual Jesus, né? O próprio Cristo da Bíblia, ele não faz sentido nem para os judeus e nem para os romanos. E ele não fazia sentido nem para os 12 que estavam com ele, porque os caras nunca entendiam qual é que era da proposta. E eu acho que 2000 anos depois isso ainda rola, assim. Eu vejo um cristianismo mais voltado para o carpe diem do que pro reino dos céus. E eu acho que na nossa relação com Deus é meio que assim, tem a gente, Deus, e muita fumaça entre a gente e ele. E essa fumaça é produzida por teologia mal feita, por tradição, por igrejismo, e tudo isso dificulta a nossa relação e essa clareza da gente poder enxergar qual que é a figura de Jesus Cristo real, qual é a figura de Deus, aquilo que ele anuncia, porque conforme o tempo vai passando, isso vai ficando poluído. E eu acho que é inútil a gente tentar ignorar a influência que isso tem no modo da gente ver Deus. A influência que eu falo é de teologia mal produzida, de discurso de igreja, do que a gente escuta de errado a vida toda. A gente fala, não, isso não me afeta porque eu leio a Bíblia e eu sou crente, eu sou cristão, então eu sei qual é que é, e tudo isso não pega pra mim. Eu acho que ignorar isso é inútil, assim. Eu acho que isso tem que ser assumido. E aí eu entrei meio numa crise assim de pensar, cara, como que eu posso desconstruir isso para poder eliminar o máximo que eu posso de influência errada na minha relação com Deus. O processo de desconstrução, ele é muito pior do que o processo de construção. É muito fácil você construir alguma ideia, mas para você desconstruir uma coisa que você já aprendeu, ainda mais em muito tempo, é difícil. E aí eu queria ler João 14, de 5 a 10. Na minha Bíblia é aquela versão mais sagrada, então vocês... Qual que é? João 14, de 5 a 10. Eu acho que é Tomé, confere? Na minha tá Tomá. Ele disse: Senhor, não sabemos para onde você vai. Então como podemos saber o caminho? Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Pelo fato de vocês terem me conhecido, também conhecerão meu Pai. E agora em diante, vocês o conhecem
de fato vocês o viram. Filipe disse: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso será suficiente para nós. Jesus replicou: Tenho estado com vocês há tanto tempo, sem que me conheçam, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Por isso, como você pode dizer, mostre-nos o Pai? Você não acredita que estou unido ao Pai e Ele está unido a mim? O que lhes digo, não falo por iniciativa própria. O Pai que vive em mim realiza suas obras. Esse texto ele me trouxe paz, porque eu vi que os próprios discípulos, os próprios 12, que estavam com Jesus o tempo todo, caminhavam com ele lado a lado, estavam no perrengue todo lá, eles não tinham entendido essa relação de Jesus e Deus. Jesus fala que ele estava junto com o Pai, que eles eram um só. Isso não é a primeira vez que é citado no texto. E quando Jesus fala isso, é um pouco antes já de rolar o lance da traição, dele ser crucificado e tal. E os caras ainda pedem para Jesus: não, mas mostra o Pai pra gente. Então nem para eles estava nítida a imagem de quem era o Pai. Eles estavam com Jesus o tempo todo. Eles até já tinham assumido que ele era o Filho, mas eles ainda não viam o Pai. Então isso me ficou em paz. Eu fiquei tranquilo, porque eu falei: mano, eu achei que se Jesus estivesse aqui com a gente, ia ficar fácil, né? De eu poder entender tudo isso. Mas os caras, se tiveram com Cristo, ainda tinha coisa errada na construção, né? Talvez pelo judaísmo impregnado, sei lá eu, pelo tipo de ensino que os caras tinham na época. Mas essa imagem para os caras também não estava definida. Eles ainda precisavam aprender com isso. E aí eu fiquei em paz de poder me questionar isso também. E eu falei: tá, mas então como que a gente consegue achar Deus, né, cara? Como que ele se revela pra gente? Qual a fonte direta disso, sem essa poluição toda? E aí o que eu pensei foi alguns pontos, assim, meu esquema meu presbiteriano, 3 pontos. Então Deus se revela através de Jesus. E eu lembrei do Brennan Manning, citando o óbvio, que ele fala assim: se Jesus é o caminho para o Pai, e ninguém chega ao Pai senão por Ele, quem Jesus diz que o Pai é? Então, ou seja, né, tudo aquilo que a gente afirma sobre Deus, que Jesus não disse sobre Deus, não pode ser afirmado. Então qualquer coisa que você escute por aí, a galera fala: não, Deus funciona desse jeito. Você procurar na Bíblia e Jesus não falou isso de Deus, cara, isso não pode ser afirmado. Porque a gente só chega e só conhece a partir do que Cristo revelou do Pai. Só que Jesus já foi embora, tem uma cota, né? E aí, como é que fica? E quem não ouviu falar de Jesus, ou aqueles caras que estão no meio do mato até hoje, nunca ouviram falar de Deus, então eles estão reclusos disso aí, como é que funciona? Então os 3 pontos presbiterianos são: Deus se revela através da natureza, Deus se revela através das Escrituras, Deus se revela através das pessoas. Vamos brincar de ler a Bíblia. Romanos 1, versículo 20. Se ouviu, fala amém. Romanos 1, 20. Desde a criação do universo, suas qualidades invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina são claramente vistas, pois elas podem ser entendidas mediante as coisas que ele criou. Portanto, eles não têm desculpa, apesar de saberem que Deus é, não o glorificarem como Deus, nem lhe agradecerem. Ou seja, a criação já revela Deus, e a galera que tem contato com aquilo que foi criado não tem a desculpa de falar: nunca me liguei que Deus existe, porque a própria criação tem essa função de revelar Deus. Um exemplo bem chavão para isso é aquele livro O Fator Melquisedeque, que tem vários relatos de várias tribos e tal, de gente que se ligou em Deus sem nunca um missionário crente ter colado lá.
Um exemplo que eu gosto muito é de um cara inca, tipo, os incas cultuavam o sol, e aí eu não sei, acho que era um príncipe, e aí ele falou, mas se o sol é um deus, como que ele nasce todo dia no mesmo lugar e se põe todo dia no mesmo lugar? Como que o poder dele fica mais forte ao meio-dia e às 6 da tarde ele já está fraquinho? E como que uma nuvem pode impedir, né, a aparição dele, tempo nublado e quando chove? Então a própria natureza fez ele questionar o lance deles adorarem o sol. Ele falou, não, tem alguém que criou o sol. E aí ele deu um nome para isso e ele falou, e eu vou adorar o criador do sol. Então esse é um fator de que, o cara se ligou que Deus existe só viajando na criação. Só que eu acredito que hoje em dia essa forma das pessoas encontrarem Deus ela é mais difícil, porque não é fácil alguém estar em um ambiente onde a natureza esteja funcionando do mesmo modo que Deus a criou. A maioria dos seres humanos moram em lugares que a natureza já é corrompida, que é diferente a gente estar nas regiões remotas da Malásia e a gente está no Ibirapuera, tipo, não é o mesmo nível da criação, manja, já tá... Lá não tem bike para lugar. Não tem bike para lugar, não tem bebedouro, não tem banheiro público. Então a criação ela já está onde a maioria dos seres humanos estão, a criação ela está corrompida. E a criação corrompida ela não reflete Deus tão fácil quanto a criação pura, sem interferência nenhuma. É mais fácil de você perceber a Deus onde você está, num lugar que para onde você olha tem criação dele. Aqui para onde a gente olha é cimento, é interferência total, é difícil. Tipo, Ibirapuera é a maior parte da criação que a gente consegue ter em São Paulo, assim. Tipo, Praia Grande e Guarujá, né? É. Guarujá se sente Deus. É. Quando no Réveillon no Caraguatatuba, pra você ver. Você vê Deus no mar. E agora ponto 2, 2 Timóteo 3,16. Alguém lê que estou ruim de achar um texto. 3,16. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Isso. Esse é o ponto 2. Deus se revelando através das Escrituras. Que a Bíblia é a melhor fonte de informação sobre Deus. O que realmente importa da gente saber, eu creio pelo menos que está aqui no que se refere a Deus. E só que assim como a natureza, não basta apenas olhar para as Escrituras e pronto. A imagem do cristianismo hoje em dia, e acho que pior que isso, a imagem do próprio Deus, ela fica cada vez mais atrelada a alguma coisa que é justamente o contrário do que é pelo manuseio também corrompido das Escrituras. Não é à toa que tem aquela frase que fala que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Então Deus ele se revela através das Escrituras. É possível a gente encontrar Deus lendo os textos e tal, mas porque não é todo mundo que olha para cá e consegue enxergar isso, porque tem milênios de interpretações e intenções corrompidas sobre o que está escrito aqui. Só você ligar a TV em qualquer canal gospel, você vai saber. Muita bagunça, né? Mano, desde que inventaram cruzadas, eu acho, né, já antes, Não, né? desde que o imperador se converteu. Aí começou toda a zona, né? Sempre é sarcado. Tinha fariseu que já usava as Escrituras de um jeito zoado na época de Cristo, assim, então... A gente é obrigado a dar presente. Esse imperador.
E é isso. Então as escrituras, elas também podem ser corrompidas, elas não são plenas por elas mesmas. Até eu. Até a gente. E ainda tem as pessoas, né? Só, cara, pra mim as pessoas é o mais zoado, porque já deu errado logo no começo já. Então, no começo eu ficava assim, mas as pessoas podem revelar a Deus? Porque, cara, quanto tempo, né, até comer a maçã, assim, já... Já foi. Mano, no primeiro capítulo de Gênesis já dá errado, velho. Virou as costas de errado. E eu falei disso um tempo atrás, e até conversando com a mestra, assim, ela, né, elucidou de que se a gente é feito, né, a imagem e semelhança de Deus, e o plano de Deus para o homem não é o que está rolando hoje, a gente pode revelar Deus desde que a humanidade não esteja corrompida. Ou seja, o ser humano, ele revela Deus, porque ele foi feito para isso. Mas a partir do momento que ele se corrompeu, é a mesma coisa da natureza e das escrituras. É uma fonte, mas é uma fonte que ela pode estar corrompida. Então tá, assim como nos pontos anteriores, tanto a natureza quanto as escrituras se corrompem e deixam de assumir características que refletem a imagem de Deus, conforme a interferência humana vai assumindo uma proporção cada vez maior. E não se corromper é deixar que essa interferência humana assuma uma proporção acima daquilo que foi criado por Deus. Ou seja, Deus criou os homens, enfim, toda a criação, que eu estou chamando de natureza, e as escrituras inspiradas por Deus. Quanto mais interferência humana tem nessas três coisas, mais elas deixam de refletir a Deus e elas refletem o homem. As escrituras corrompidas, elas estão refletindo as pessoas que estão corrompendo elas. A natureza corrompida está refletindo a capacidade humana de fazer cagada. E o ser humano corrompido, ele está deixando de refletir a Deus, que é para o que ele foi criado, e ele está refletindo a ele mesmo. Então, como, né, fazer com que as coisas possam refletir a Deus e tirar essa fumaça, essa poluição, tirando cada vez mais a interferência humana. Quanto menos o ser humano interferir nas escrituras, quanto menos o ser humano interferir na natureza, e quanto menos o ser humano interferir na própria humanidade dele, mais ele vai estar refletindo a Deus. Tá facinho. A fala da serpente, ela vende essa ideia de que o homem podia ser igual a Deus. Eu acho que por vezes a gente crê nisso, assim. Existe um modo de agir que aparentemente o homem cria Deus à sua imagem e semelhança, atribuindo a Deus toda a moral e lógica humana, dividindo valores com a figura divina, e que quase nada se assemelha com aquilo que Jesus fala que Deus é nas Escrituras. É famoso, se eu fosse Deus. Isso. Ou seja... Ou pior, eu não vou acreditar em Deus. Claro, tipo assim, mano, Deus não curte a Dilma. Porque eu não curto. Deus não pode deixar as criancinhas da África morrer de fome. Que Deus é esse? Porque isso é um valor nosso. A própria ideia da graça nas Escrituras confronta diretamente a nossa humanidade, o nosso próprio senso de justiça. Eu acho que a graça é o maior exemplo disso, assim. Daí a gente fala assim, não, Deus, eu acho que você falou errado, você não quis dizer isso. O Sermão do Monte, cara, ele é um tratado contra a humanidade. Se der um tapa na sua cara, dá outra. Se alguém mandar andar 1 milha, anda 2. Você não precisa trair. Só de você ficar passando um pano na mulher do seu irmão, você já está pecando. Tudo isso já é afronta contra a nossa humanidade. E Jesus querendo ensinar a gente a agir de acordo com os parâmetros divinos e não com os parâmetros humanos.
Então, pegando no que o Rod falou, né, de que a comunidade são as pessoas mais Cristo, isso é a igreja. O único modo da igreja revelar a Deus é quando ela assume a responsabilidade de agir com retidão, matando a ela própria e deixando Jesus no lugar. Não é protestando contra a lei? Não. Então, a natureza, ela revela aquilo que Deus pode fazer. As escrituras continuam mostrando aquilo que Deus diz. As pessoas revelam a maneira como Deus se relaciona. Só que tudo isso só pode ser compreendido de modo pleno através do sacrifício de Jesus e desse entendimento. Então, o filtro para a gente não se corromper e para a gente conseguir com que cada uma dessas três coisas continue revelando a porção devida de Deus é a gente sacando Deus pela ótica de Jesus e não pela nossa ótica. Então, assim, que a gente possa ser uma igreja que se relacione mutuamente com Jesus, mas não com Jesus fruto das interpretações e discursos corrompidos. Não pela natureza humana corrompida, mas pela retidão da imagem santa de Deus à luz do Evangelho sempre. Porque se a gente transmite uma imagem do Deus corrompido, do Deus que a gente acha que é esse Deus que as pessoas vão ver na gente. Um Deus que reflete a gente. E as pessoas vão continuar rejeitando Deus. Mas você não é a pessoa mais legal do mundo. Você não é tão... É justamente isso. Se você reflete o Deus que você cria, cara, ninguém vai querer, porque você é muito chato. Entendeu? Isso é muito errado, isso é muito tosco. E esse vai ser o Deus que as pessoas vão ver. Então quando alguém fala, cara, o cristianismo e vem um monte de injúrias e defeitos, ele está sendo isso mesmo. Porque a maior parte do Deus revelado é o Deus corrompido. Ou seja, não é Deus. Porque Deus não é corrompido, não tem como ser. Deus é santo, é puro, Deus é amor. Então tudo aquilo que não reflete isso, a gente está refletindo uma mentira e um Deus que não é. E lógico que ele vai ser rejeitado. A gente rejeita esse Deus. Esse alto contra a corrupção de pessoas que não Deus. Sim. Deus está presidente do Brasil. Daí um motivo de tanta hipocrisia. Que o cara prega porque acredita no seu, não acredita no seu Cristo, mas não acredita no seu cristianismo. Sim. E eu acharia muito mais legal assim, eu acredito, sei lá, no seu cristianismo, mas não no seu Cristo, porque eu acho que é o que está acontecendo, né, cara? Porque as pessoas estão convictas do cristianismo que elas estão vivendo, só elas não estão convictas ou não estão no Cristo certo. Isso. Quando ele falando aqui, se Deus é amor, 1 João 3,16, ele vai exatamente nisso. Ele fala assim, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a vida por nós e nós devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Você morrer, se você não está dando a vida pelo seu irmão, você está perdendo tudo errado. Isso é extremamente anti-humano. Você falar que quer conhecer o amor, se dá pelo outro. Nem a pau, João. Próximo. É bonito na filosofia, mas não vai rolar. Então a reflexão de hoje, acho que é uma conclusão do que da última, assim, de que o desafio é tirar cada vez mais essa humanidade e deixar prevalecer cada vez mais a figura do que é Deus, mas não daquilo que a gente acha. Se você não achar em nenhum lugar Jesus validando a sua ideia de Deus, ela está errada e ela está incoerente com a verdade. Fim.